Olá pessoal, beleza com vocês? Aqui é o professor Wagner Totti, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula no canal Olá Mundo Tech. Na aula de hoje, continuar com a programação aqui da nossa calculadora de 4 operações básicas, porém de uma forma diferente, uma forma de programação orientada a objeto. O que seria uma programação orientada a objeto? Programação orientada a objeto é quando você tem as funcionalidades de um programa relacionado dentro de uma classe. O que é uma classe? A classe é como se fosse os atributos de um objeto. Por exemplo, pessoa. Qual é uma classe pessoa? Quais são os atributos da pessoa? A altura, peso, cor dos olhos, cor da pele, raça, nacionalidade. Esses são os atributos da pessoa. E quais são as ações dessa pessoa? Quais são os métodos que ela possui? A pessoa possui a capacidade, o método de andar, de sentar, de levantar, de pegar um copo, de mexer as mãos, de piscar o olho. Cada uma dessas são as ações, são os métodos. E eles estão dentro das classes. Então, traduzindo para a programação, as classes vão armazenar os métodos, as funcionalidades do nosso programa. No caso da nossa calculadora, quando nós fizemos a programação dela, nós colocamos tudo dentro do botão. Toda essa parte de codificação, de cálculo, as fórmulas de cálculo, tudo dentro do botão da nossa calculadora. E com a utilização da classe, nós vamos colocar ele dentro dessa classe e no momento que nós clicarmos no botão adição, ele vai chamar um método chamado somar, e aí esse método vai ser executado dentro dessa classe e aí vai retornar o valor para o formulário. Deu uma bugada na cabeça? Mas na prática você vai entender. É mais simples do que você imagina, ok? Eu já adianto que esse vídeo eu vou dividir ele em duas partes, tá? Para que fique um vídeo um pouco mais curto, tá ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos dar início aí à programação orientada a objeto. Nós vamos usar esse mesmo projeto e vamos transformar dele numa programação comum em uma programação orientada ao objeto, beleza? Então como que nós vamos proceder? Primeiro, eu vou mostrar aqui na nossa coluna o nosso exibidor aqui, o nosso Solution Explorer, para que nós podemos acompanhar aí o nosso projeto, Então aqui nós vamos adicionar a classe. A classe pode ser adicionada de duas formas. Nós podemos clicar com o botão direito em cima do nome do projeto, ir em ADD, New Item. E aí ele vai abrir e a classe é a primeiro item dessa listagem. Se não tiver, procura por class aqui nessa listagem aqui que você vai encontrar, ok? E aí você vai dar um nome para a classe. No caso, nós vamos usar o mesmo padrão de nomenclatura que nós temos vindo usando, que eu ensinei para vocês, que facilita muito a sua vida. Ok? Nesse caso, nós colocaremos class underline cálculo. Chamaríamos essa classe de cálculo, Então, todos os métodos de cálculo vão estar dentro dessa classe, tá? E aí, basta eu clicar em ADD. A outra forma, mais rápida, seria utilizando o atalho, que seria o atalho Ctrl Shift A. Ele vai abrir o atalho, a janela de adição de itens. E aí eu faço a mesma coisa, Posso fazer class cálculo.cs, clicar em ADD. Ele já vem direto para a aba de cálculo, Da aba da classe de cálculo, para nós codificarmos, ok? Mas
ele está aqui, ó. Se eu vier aqui em Form Design e abrir o Solution Explorer de novo, que eu acabei fechando, eu não fixei ele, né? Vamos pegar aqui o Solution ou Ctrl Alt L. Vamos fixá-lo na nossa barra. Está aqui a nossa classe de cálculo. Então a gente clica nela e ela já abre para nós codificarmos. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos criar as variáveis privadas. Ou seja, ela vai ser uma variável que nenhuma parte do programa vai acessar essas variáveis, somente a classe cálculo, tá? Ela vai ser exclusiva para a classe cálculo, nenhuma outra parte do programa vai conseguir acessá-la. Então, por isso que ela é uma variável privada ou uma variável local, tá? Então, vamos criar a variável privada. Como que nós criamos? Private. E aí, nós vamos usar o tipo, né? Double. O nome, vou colocar aqui num1, a minha variável privada. Ponto e vírgula. Private num2 vai ser a minha outra variável. Elas que vão receber os valores agora do formulário da textbox 1 e a textbox 2 vão ser enviados os valores que estão digitados aqui para a nossa classe através de um método, né, de envio de dados com a utilização de um objeto que nós vamos criar no nosso formulário. Beleza? Relaxa, calma, dá um pause, raciocina um pouco, volta esse vídeo e aí vamos dar continuidade. O próximo passo que nós vamos fazer, nós vamos criar os métodos de envio e recebimento de dados. São os métodos set e get. Onde o método set é um método sem retorno. Ou seja, ele é um método que você vai enviar a informação lá do formulário para a sua classe. E ele não vai retornar valor nenhum. Ele só vai ser o transportador da mensagem, do dado. E o método get, ele é um método com retorno. Então esse retorna um valor. Então você, quando for devolver a informação para o formulário, você vai usar um get. E o get é um método que tem retorno de informação. O set você só vai puxar a informação. Beleza? Então vamos lá, nós temos que criar esses dois métodos, tanto para o número 1 como para o número 2, para a variável num1 e num2. Ok? Então vamos lá. Nós vamos criar aqui public, e aí nós criamos um método público do tipo void, ou seja, tipo void significa sem retorno, ok? O void set num1. Então esse vai ser o meu método de recebimento, né? Eu vou pegar, vou enviar a informação, vou extrair a informação lá do formulário, trazendo para cá, para dentro da classe, junto com o meu método set num1. Tá, beleza. E ele tem que ter um parâmetro, né? Que ele vai trazer essa informação lá de fora. Então, o meu parâmetro tem que ter um tipo. E esse tipo vai ser double, que é o mesmo tipo de dado que está na nossa variável privada e também está na nossa variável na programação, tá? Então, ela é double e aí eu vou colocar um nome para ela. Vou colocar aqui, por exemplo, N1, tá? Vou abrir uma chave e aqui eu vou fazer o que? Eu vou atribuir um valor para a minha variável, num1.
Porém, essa variável no1, ela é uma variável do tipo privada. Então, sendo assim, eu preciso usar o comando dis. Aí ele já vai trazer aqui, ó, sugestões. Vai ser a variável no1 e vai ser igual a n1. Então, quem vai ser o transportador, né? Quem vai trazer o valor de n1 do formulário para dentro da classe será a variável n1. Não precisa ser o mesmo nome que está aqui no formulário, tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, para diferenciar, né? Vamos dizer aqui que vai ser no1 form, tá? No1 form. Vou trocar o nome para que fique diferente, tá? Então, no1 form. E aí, agora, o que eu tenho que fazer? Criei a minha variável set, que é o método sem retorno. Agora, eu tenho que criar o meu método get, tá? Que é o meu método de retorno. Então, vai ser public. E aí, o tipo da minha variável vai ser double. E o nome do meu método, get num1. Abre e fecha parênteses. Você não vai precisar ter um parâmetro como você tem aqui no set no1, tá? Ele não tem parâmetro. Então basta somente você colocar abre e fecha parênteses, abre chaves, e aí você vai colocar o retorno. Uma variável get, né? O método get, ele precisa de um retorno. E ele já traz aqui a sugestão, ó, return dis.n1, no 1, né, no caso. Então, é esse comando que eu vou utilizar. Então, dou um tab e já autocompleta. Fiz para o N1, agora eu tenho que fazer a mesma coisa para o N2. Então, public void set num2 double n2 form. Abre e fecha parênteses. Ele já sugere aqui para mim, ó, dis.n2 num2 igual n2 form. Eu aceito, é isso mesmo. Está feito o meu método set. E agora public void get num2. Abre e fecha parênteses. Abro chaves. Opa, abro chaves. Abro chaves. E aí eu vou retornar return. Opa, return dis.num2. Ponto e vírgula. Beleza. Só lembrando e reforçando para vocês. Todas as variáveis que você criar, você obrigatoriamente precisará criar o método set e get para elas, as variáveis que receberão informação do formulário. Lembrando disso, as variáveis privadas que irão receber informações do formulário, necessariamente você precisará criar o método set e get para cada uma delas. Se você tiver 20 variáveis, você vai criar 20 métodos set e get para cada uma delas. Ok? Show de bola? Entendido? Se não entendeu, dá um pausa, volta o vídeo, assiste de novo, presta atenção, digita e aí dá continuidade no vídeo. Ah, aqui tá dando erro que eu coloquei void. Não é void, aqui é double. Aí, pronto. E void é um retorno, é uma variável, né, sem retorno. E no caso nós temos retorno aqui. Nós vamos dar um return, tá? Então, por isso que estava errado. Não é void, é double. Beleza? Bom, criamos os métodos de envio e de recebimento de informação do formulário. Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um método para
os devidos cálculos. Ok? Vamos lá. Nós vamos criar o método que vai ser público. Né? Então, é um método público, pode ser acessado de qualquer ponto do nosso sistema, que vai ser do tipo double, vai se chamar somar. Esse aqui vai ser o método somar. Ele não tem parâmetro também dentro dele. Não se preocupe com esse errozinho que está aparecendo aqui, porque eu não tenho return. A partir do momento que eu tiver o return retornando uma informação, ele sai esse erro. Fique tranquilo. Então, beleza. Vou criar o meu método somar. Aqui no meu formulário, eu criei as variáveis para o meu cálculo, certo? Então, a mesma coisa vou fazer aqui dentro do meu método. Ok? Então, double. Aí eu vou chamar de N1 igual o quê? Quem vai receber as minhas informações? Né? Quem vai receber as informações? Eu tenho que retornar uma informação. Quem é o que retorna a informação? É o get. Então, get N1. Né? O outro, né, tem que criar o double e aí get num2 para a minha variável n2 do meu método somar. Tá? Então aqui, só para registrar, né, criar variáveis para o método. Tá? Para o método. Ela vai ser uma variável local do meu método somar, na verdade, né? Então eu criei aqui as minhas variáveis e vou criar a minha variável resultado. Resultado. O que resultado vai fazer? É o meu método somar? É o meu método somar. Então, ele vai somar N1 mais N2. Ok? Ele vai somar N1 mais N2. Feito isso, o que ele vai fazer? Ele vai retornar o valor da minha variável resultado. Então, return resultado. Beleza? Ó, perceba que o erro já sumiu. Feito isso, nós terminamos o método somar. Então, tudo aquilo que nós fizemos aqui, nós deixamos ele nesse método, nessa classe, organizado aqui. Tá? Tudo que vai ser relacionado, as 4 operações vão ficar dentro dessa classe cálculo, separadas por métodos. Legal? Porque depois, se eu quiser fazer uma alteração, colocar para somar 3 números, eu simplesmente venho aqui e altero na classe e todos os outros formulários que dependerem desse método vão ser atualizados automaticamente. Beleza? Beleza, então. Então agora, feito isso, nós vamos criar o método public double. Agora vai ser o subtrair. Subtrair. Abre e fecha. E o subtrair ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a mesma coisa. Double n1 igual get num1 double n2 igual get num2. Double result ou resultado, melhor, né? Resultado igual n1 menos n2. E aí, return resultado. Beleza? Então, o método subtrair
Tá feito. Vamos lá. Public double multiplicar. Abre e fecha chaves. Double N1 get no 1. Double N2 get num 2. Double resultado N2. N1 vezes N2. Return resultado. Agora, por fim, public double dividir double N1 igual get no 1 double N2 igual get N2 double resultado igual N1 dividido por N2. Return resultado. Pronto. Criamos os nossos 4 métodos, né, das operações matemáticas, né? Somar, subtrair, multiplicar e dividir, certo? Então tá criado aqui. Pessoal, vou encerrar esse vídeo aqui na criação da classe e dos seus métodos internos. No próximo vídeo, nós vamos finalizar esse projeto, beleza? Mas antes de você sair desse vídeo, tem uma tarefinha para vocês, hein? Clica no curtir, compartilha com seus amigos, no compartilhar, se inscreve no canal, clica no sininho de aviso aí de novos vídeos para ajudar aí o professor a ficar motivado aí fazer cada vez mais conteúdos para vocês. Beleza, galera? Então, fui!